Povo querido, povo amado, iniciamos aqui uma nova série de sermões, tá bom? O nome dessa série é De Frente com Jesus, tá bom? O que é que nós estamos fazendo? Estamos vendo como diferentes perfis, tá bom? Tiveram suas vidas marcadas pela presença de Jesus Cristo. Interessantíssimo isso aqui, viu? E aqui nesta série, meus amados amigos e irmãos que me acompanham, quero falar de cada encontro, tentando trazer à tona as características principais de cada personagem, as características mais marcantes de cada personagem aqui. Lembrando para vocês que nós não vamos seguir uma sequência lógica de texto, né? Começou em Marcos capítulo 1, será que o pastor vai para Marcos capítulo 2? Talvez! Quem sabe? Mas não necessariamente, tá bom? Quero poder olhar aqui cada personagem e, obviamente, tentar aqui extrair qual é a sua característica mais marcante, a gente poder refletir juntos sobre essa característica, tá bom? E, obviamente, também ver como é que Jesus tratou a cada uma dessas pessoas, tá bom? Lembrando também aqui para vocês que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estaremos presentes e aos domingos também às 18 horas, se Deus quiser, estaremos também refletindo juntos sobre a palavra de Deus. Belezinha? Anote na sua agenda, quem está lhe fornecendo os links, perturbe, marque colado aí, para que você não possa perder nenhuma dessas. Aos que perderam alguma mensagem, todas estão aí, a nossa querida Gisele e o Arnaldo estão colocando aqui todas as nossas mensagens no canal Igreja Cristã Evangélica de Sobral, no YouTube. Então tem lá, você pode acompanhar todas as mensagens de 2 Pedro, né? As 15 mensagens que foram de maneira absurda, excelente para nós, edificante para cada um que acompanhou. E eu tenho certeza que se você não viu, você vai gostar também, tá bom? Então, no domingo, dia 14, demos início aqui à nossa série e tratamos do leproso. Quem lembra? Quem está lembrado aí? O leproso que se encontrou com Jesus. O nome do sermão foi o seguinte: impuro demais, com um acento aí de exclamação, tá bom? Vimos aqui, meus queridos irmãos e amigos, que a lepra, semelhantemente aqui ao pecado, mata a nossa vida, né? Nos separa da vida, nos separa das pessoas, quem nós gostamos e, mais importante de tudo, nos separa de Deus, o Todo-Poderoso. Nossos pecados, eu deixei isso muito claro, nos fazem absolutamente podres diante de Deus. E só há uma forma de nós recebermos a purificação. É por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, imitando aí os passos do leproso que se ajoelhou e clamou para que Jesus Cristo pudesse purificá-lo. Enquanto alguém, preste atenção, falamos sobre isso, não se considerar um leproso diante de Deus, nunca vai clamar humildemente aos pés do Senhor, tá bom? Hoje, com a ajuda de Deus, nós iremos abordar um encontro conhecido de muitos aqui. Os velhos na fé, os crente velho, vão saber dessa passagem de cor e salteado, literalmente, tá bom? Porque na passagem de hoje contém aqui o versículo que, na maioria de nós, foi o primeiro versículo a ser decorado em toda a nossa vida. Eu, por exemplo, decorei esse versículo quando eu tinha 5 anos de idade, tá bom? Alguém já sabe qual é a passagem aqui? Já sabe aqui qual é a passagem? Acertou se você achou que é João capítulo 3. É para lá que nós iremos fazer a nossa jornada e eu estou maluco essa noite. Vou tentar fazer o mais rápido que eu puder. Porque eu anotei aqui um livro, eu escrevi um livro praticamente para fazer esse sermão. Digitei até quase pegar uma tendinite e ser afastado pelo INSS, tá bom? Então, vou acelerar. Minha oração é para que eu não seja uma fonte de tropeço para você, para que as muitas palavras, na verdade, te engodem nos pensamentos e te faça perder. Por favor, faça um esforço essa noite para acompanhar o meu raciocínio, porque eu vou fazer de tudo para ser o mais rápido e ao mesmo tempo mais claro possível. Combinado? Então vamos lá para João capítulo 3,
Lerei do versículo 1 até o versículo 21. Mais uma vez lembrando, estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. E se você tem Bíblia, me acompanhe. Se não tem, não deixe nada lhe atrapalhar. Bota o celular no silencioso. Se você está assistindo na televisão, bote aí o não perturbe no celular, não bote para vibrar, não deixe com que as mensagens no grupo da Família com Deus possam aí roubar a sua atenção do nosso sermão essa noite, tá certo? Eu não estou olhando para você, então não sei como alcançar aqui a sua atenção caso você se distraia. Então, em outras palavras, você está por conta. Belezinha? Então vamos lá. O texto é João capítulo 3, verso 1 até o verso 21. Diz o seguinte, as palavras do evangelista São João. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. E vocês não creram, como crerão, se lhes falar as coisas celestiais. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, povo lindo, povo querido e povo amado, o tema desta noite é religioso demais. É com acento aí, com ponto de exclamação aí, tá bom? Para que seja bem, de fato, marcante. Religioso demais. Então vamos lá. Eu quero abordar aqui com vocês como foi o encontro. Mas antes de tudo, é muito importante a gente perceber algumas coisas, tratar de algumas informações para que a gente possa seguir então avante na compreensão do texto, tá bom? Temos aqui, meus queridos irmãos e amigos, um encontro muito importante. Temos aqui pessoas importantes e uma conversa importante, tá bom? Como conversas aqui informais, nós veremos essa noite
como conversas informais podem ser decisivas para a nossa vida. E também olharemos como podemos ter um bate-papo decisivo na vida de alguém. Eu já tive vários bate-papos decisivos. Até falo que eu costumo aprender mais com conversas do que com os livros. Meus queridos, durante essa quarentena eu estou aqui numa maratona para ler todos os livros que ainda faltam na minha biblioteca. Devagarzinho eu estou conseguindo, mas eu reafirmo a vocês, aprendo mais conversando do que lendo. Não que eu retenha muita coisa na leitura, eu até consigo reter muito, gosto de sempre riscar todos os meus livros, mas porque na informalidade das conversas, principalmente com pessoas incríveis, como amigos, irmãos, eu consigo ter um aprendizado ainda maior. Muita conversa está gravada aqui nesta careca, tá bom? Beleza, minha gente? Então vamos lá. Temos dois personagens principais aqui nesse texto que nós lemos, que é exatamente Nicodemos e Jesus. E eu quero olhar com vocês quem era esse Nicodemos. Nicodemos era um judeu, então, acima de qualquer outra coisa, não era um pagão qualquer, não era aqui um estrangeiro, um romano, ele era um judeu, alguém religioso que buscava seguir os mandamentos do Senhor. Mais do que um religioso, ele fazia parte do que nós chamamos de o ápice, tá bom? O topo da pirâmide da religiosidade. Não era qualquer religioso, não era simplesmente um religioso, um judeu nominal. Ele fazia parte da seita mais severa do judaísmo, os fariseus. Alguns estudiosos vão dizer que apenas 6.000, era basicamente esse o número, 6.000 fariseus viviam na época de Jesus. E dentre os fariseus, ele ainda conseguia se destacar, porque ele era uma autoridade, um mestre para com os judeus, tá bom? Todo mundo, todo cidadão de bem, olhava para pessoas aos moldes de Nicodemos e ficava desencorajado com a própria vida, né? Quando é que eu vou chegar nesse nível? Talvez nunca, tá certo? Ele era um religioso, ele era um interessado por Jesus, e mais do que isso, ele era um admirador de Jesus Cristo. Nós sabemos aqui que Jesus não, mas os fariseus não tinham uma boa relação com Jesus, exatamente porque o ensino, a forma como que Jesus falava e o público que Jesus atraía colocava em xeque, minava a autoridade e a importância na liderança dos judeus fariseus, tá certo? Mas em vez de desconfiado, Nicodemos se mostra uma pessoa interessada, um admirador de Jesus. Mas, por favor, deixe essa palavrinha marcada na sua mente. Ele era um indeciso, alguém que estava em cima do muro, tá bom? Ele é alguém que conhece os ensinos de Jesus, que já viu ou já ouviu sobre os milagres que o Senhor Jesus Cristo havia operado. Nós, domingo passado, vimos aqui de um milagre de purificação de um leproso, né? Certamente Nicodemos ouvira falar sobre o que Jesus era capaz de fazer, né? Alguém que operava milagres. E ele tinha a ciência de que o próprio Deus estava ali com Jesus Cristo, tá bom? Esse então é Nicodemos. Agora vamos virar um pouco a página e tentar enxergar quem era Jesus. Ou, em outras palavras, como nós podemos conhecer Jesus a partir desse texto. O que o texto que nós lemos de João capítulo 3, do verso 1 até o versículo 1, tem a nos dizer, tem a nos acrescentar de informações acerca de Jesus. Então, vamos lá, vamos tentar compreender como é que João retrata Jesus aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Jesus é, antes de tudo, aquele que conhece a maior necessidade de Nicodemos. Mas qual seria a maior necessidade então de Nicodemos? Jesus é descrito aqui nesse texto que nós lemos, como aquele que fala a verdade sem perder a oportunidade. E claro, não ache que Jesus Cristo é alguém que é indelicado nas palavras ou é insensível para com os sentimentos, sem criar pontes de compaixão. Longe disso, pelo contrário. Vimos, inclusive, domingo passado, que Jesus era alguém que se
se compadecia, ele não se mostrava indiferente com a situação das pessoas, tá certo? Mas Jesus, sim, ele era alguém direto, alguém que falava a verdade sem perder a oportunidade e sem nunca, em hipótese alguma, faltar com amor. Amor este que vamos refletir durante ao longo aqui desse nosso sermão, tá bom? Todas as pregações de Jesus, todos os seus ensinos, todas as suas conversas giravam em torno de um assunto principal: o reino de Deus. Esse era o cerne de todos os seus ensinamentos. Esse era o miolo de toda a sua fala. Mas, pastor Miguel, eu não entendo muito bem o que é o reino de Deus. Então deixa que eu te aliviar aqui um pouco, tá bom? O reino de Deus é um assunto muito complexo, inclusive para os maiores teólogos, tá bom? Para os maiores estudiosos das Escrituras. Mas nós podemos compreender alguns temas, algumas características básicas, algumas características fundamentais deste ensino, né? Esta centralidade do ensino de Jesus, que era o reino de Deus. Em primeiro lugar, falar do reino de Deus é falar sobre a autoridade e o poder que Deus tinha. Certo? Vamos começar aqui com um simples. Em segundo lugar, o reino de Deus é algo bem diferente dos reinos conhecidos neste mundo, reinos conhecidos na história. O reino de Deus não é, inclusive, deste mundo. O reino de Deus não é natural, o reino de Deus não é feito nem construído pelos homens. O reino de Deus tem a ver com o rei, e se tem rei, é claro que também tem os súditos, os cidadãos pertencentes a este reino, os cidadãos que servem a este rei, tá bom? Então era sobre isso que Jesus falava em suas parábolas, era isso que os seus milagres anunciavam, era isso que Jesus compartilhava intimamente com os seus discípulos, era isso que ele pregava ao ar livre. Esse, então, era o centro do discurso de Jesus. Agora, vamos passar para outra fase. Como foi o diálogo em si que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemos chega para falar com Jesus e, sem demora, Jesus aqui introduz o grande tema de toda a sua mensagem, que é o tema que nós já falamos, o reino de Deus. E dentro dessa conversa do reino de Deus, ele apresenta um conceito que aparentemente não era familiar ao Nicodemos. Que conceito era esse, pastor Miguel? Era um conceito chamado de o novo nascimento, tá bom? Aí Nicodemos, quando ouve esse termo, fica boiando, não entende nada do que Jesus está tratando, né? Será que é possível um homem velho nascer do útero da sua mãe? Parece que isso não fazia o menor sentido para Nicodemos. Jesus repete, ele fala duas vezes, bem pacientemente, explicando qual era a maior necessidade de Nicodemos, o novo nascimento. Ele explica que não é por esforço humano, ele explica que é algo sobrenatural, ou seja, não vem de nós, não vem de nossa vontade. Ele explica que o novo nascimento, quem opera é o próprio Espírito Santo, tá bom? Isso é importante. É ele quem realiza, é ele quem opera o novo nascimento nas nossas vidas. Qual era o impedimento que fazia com que Nicodemos não caísse a ficha para o que Jesus estava falando? Será que Jesus não pregava direito? Será que Jesus era muito profundo e Nicodemos não conseguia acompanhar o raciocínio do Senhor Jesus Cristo? É isso? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Gente, vamos descartar aí todas essas possibilidades que eu levantei, porque este homem era mestre em Israel, ou seja, um professor do Antigo Testamento, alguém versado nas Escrituras. Então, definitivamente o problema não estava em Jesus, não estava na metodologia de Jesus, do seu ensino, e também não tinha a ver com a profundidade que Jesus tinha em suas conversas, principalmente nessa conversa que ele teve com Nicodemos. O problema estava em Nicodemos. Sabe por quê? Porque Nicodemos não aceitava a verdade. É isso. Nicodemos
não acreditava na verdade. E Nicodemos, mais do que qualquer outra coisa, não amava a verdade. Minha gente, isso é muito sério. O problema, então, porque ele não alcança os conceitos que o Senhor Jesus está comunicando, não é porque é elevado demais, mas porque o problema não era na sua mente, não era falta de QI, não era falta de intelectualidade, o seu problema não estava na sua cognição, estava no seu coração. Era o endurecimento do coração que fazia com que Nicodemos não compreendessem as coisas do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, não aceitar, não acreditar, não amar. Eis aí o problema de Nicodemos. Então, sabe por que tudo isso se tornava um empecilho para a compreensão de Nicodemos naquilo que Jesus Cristo estava falando? É porque, minha gente, a religião atrapalhava Nicodemos. Ele, por ser um judeu, um fariseu, um mestre da lei, fazia com que muitas vezes deixasse de aprender aquilo que deveria ter aprendido. É basicamente o que funciona quando você está diante daquela pessoa que é uma referência na área que você gosta. Então, por exemplo, se eu estou diante de um grande teólogo, vamos supor, diga aí, suponhamos que eu aprenda inglês com a minha querida Micaela Lewis, e eu fique expert em inglês, eu comece a falar aí, rapaz, o pastor Miguel aprendeu mesmo, né? Então eu estou aqui falando inglês, e eu estou falando com o meu querido John Piper, vou citá-lo essa noite. John Piper. E o John Piper vem aqui a Sobral, a gente convida ele para pregar na nossa igreja. Eu, inclusive, vou ser o intérprete de John Piper, né? Imagine só nas conversas. Imagina o John Piper aqui na minha cozinha. Imagina a Natália, John Piper tomando um cappuccino de banana. Minha gente, eu sei fazer um cappuccino de banana. Na verdade, aqui para nós, né? É o rei do cappuccino, meu gente. O rei do cappuccino. Então o John Piper tá lá tomando meu cappuccino e a gente conversando. O que é que vocês acham que eu deveria fazer? Eu deveria contar a minha história para o John Piper? Eu deveria falar de como é que a igreja cristã evangélica de Sobral tem ido? Ou eu me limito a fazer perguntas e deixar ele falar? Ora, diante de John Piper, calem-se as bocas. Diante de John Piper, quem sou eu? Eu sou um pereba, entendeu? Então, boquinha calada, me faço de sábio calado e ouço toda a sabedoria sendo destilada da boca do servo de Deus, John Piper. Então eu só tenho, sei lá, tenho quase um terço, tenho quase um terço da idade de John Piper. Ele tem experiência, ele tem vivência com o Senhor. Então deixa John Piper falar. Diante de John Piper, eu não tenho nem a alfabetização, eu não sei nem o português direito, então eu só calo minha boca e aprendo. A religiosidade faz com que a gente tenha uma noção de nós mesmos engrandecida, esticada, exagerada. Nicodemos também não consegue conceber, compreender aquilo que Jesus está falando, porque as suas obras de justiça o atrapalhavam. Ou seja, o religioso, ele é alguém que não está matando ninguém, o religioso ele não está fazendo mal a ninguém. Cansei de vezes em falar das boas novas de Jesus Cristo e a pessoa não se achar um pecador. Mas, pastor, sou um cidadão de bem, eu não mato, eu não roubo, sou um cabra trabalhador. E eu não duvido que você é isso, mas a sua religião, as suas obras de justiça fazem com que você se torne alguém muito mais elevado do que de fato o é. E por último, o seu conhecimento atrapalhava. E por favor, minha gente, não estou dizendo aqui que para conversar com Jesus você tem que ser uma pessoa anti-religião, que você tem que ser uma pessoa que faz o mal para o próximo, ou que você tem que ser tolo ou desprovido de conhecimento. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que esse tipo de coisa pode nos atrapalhar. E de fato, elas nos atrapalham para com o contato com o Senhor Jesus Cristo. São essas coisas que retardam o nosso conhecimento, que fazem com que a gente seja lento em compreender e ficamos parecidos com Nicodemos. Como assim? Não entendi. Repete. Vale, não faz sentido para mim. Esse tipo de religiosidade nos atrapalha
porque faz com que a gente ache que não precisamos do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nicodemos tinha dúvidas. E qual a resposta que Jesus dá a Nicodemos? A resposta que Jesus oferece às dúvidas de Nicodemos é exatamente a resposta que Deus havia escancarado para a humanidade. E aí chegamos em João 3, verso 16, o primeiro versículo que eu e muitos de vocês decoraram ainda na infância. Você pode dizer comigo? Vamos lá? Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Vamos lá repetir? 1, 2, meia e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A resposta que Jesus oferece para Nicodemos é a resposta que Deus, o Pai, já tinha oferecido. A resposta está em seu amor. A resposta está quando Deus, o Pai, envia, ele manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer por pecadores e assim oferecer o lugar, ou melhor, oferecer a pessoa certa para pormos a nossa fé. Para quem nele crê, receber a vida eterna. Essa, então, é a resposta do Senhor. Faz sentido? Quer que eu lhe ajude? Quer que eu dê uma marcha ré, volte e fale mais uma vez para que isso se torne claro para você? Eu vou falar em outras palavras. Você não vai entender nada de sua vida enquanto não olhar para o amor de Deus, que foi demonstrado, que foi provado ao enviar o seu Filho para nós, né? O seu Filho para morrer. Gente, Jesus tinha que morrer no lugar de pecadores, para que todos os que crescem nele pudessem receber a vida eterna. Captou aí? Entendeu? Sacou onde é que Jesus está chegando na sua fala com Nicodemos, nesse bate-papo decisivo com este religioso? Aí é que está. Jesus está falando que é assim que se nasce de novo. A fé, ela é a evidência, ela é a demonstração concreta do novo nascimento. Assim como um bebê, ao chorar, demonstra que está vivo e que o oxigênio está em seus pulmões, quem crê em Jesus está demonstrando que recebeu vida, nova vida do Espírito Santo. Entende? Faz sentido isso? Não faz ainda? Então eu vou tentar resumir ainda esse argumento. Quem crê nasce de novo, ou se você preferir, quem creu é porque nasceu novamente. E o motivo aqui de precisarmos do novo nascimento, o motivo pelo qual precisamos nascer de novo é porque somos piores do que nós naturalmente imaginamos. Ele não nos recalchuta, né? Às vezes eu passei em algumas borracharias e, meu amigo, quanto é que está o pneu aí de segunda mão, né? E o pneu de segunda mão, um pneu recalchutado, ele aparentemente é bonitinho, mas os mais experientes sabem que aquele pneu nada mais é do que um pneu velho minimamente melhorado, tá certo? É o famoso quebra-galho. Queridos, Jesus não trabalha dessa forma. Ele não nos melhora apenas, não nos faz aqui um incremento, ele não incrementa a nossa vida, nem o nosso caráter. Ele faz algo muito maior do que isso. Ele dá um recomeço para as pessoas. John Piper escreve, eu disse que eu ia citá-lo, né? Olha, tem um livro aqui muito legal do John Piper. Esse livro aqui, ó, em português, ele tem uma tradução assim, ó, o que Jesus espera dos seus seguidores. Mas esse título enfraquece o título original, que é o que Jesus requer, o que Jesus exige, o que Jesus ordena dos seus seguidores. Então não é facultativo, não é opcional. E no primeiro capítulo de todo esse livro aqui, deixa eu ver quantas páginas, li esse livro tem muito tempo, 429 páginas. Ele fala o seguinte: o mandamento de Jesus a Nicodemos é um mandamento para todos. Ele está falando a todos os habitantes do mundo. Ninguém está excluído, nenhum grupo étnico tem poder maior diante da vida. O morto está morto, seja qual for a sua cor, classificação étnica, cultura
ou classe social. Necessitamos de olhos espirituais. Nosso primeiro nascimento não nos conduzirá ao reino de Deus. Sozinhos, John Piper continua, porém, não podemos nascer de novo. Sozinhos, não poderemos nascer de novo. O Espírito faz isso. E ele é livre e sopra de maneiras que não entendemos. Precisamos nascer de novo, mas esse novo nascimento é uma dádiva de Deus. Entendeu aí? Ao passo que Jesus fala que nós temos que nascer de novo, ele também ressalta que esse novo nascimento só quem pode operar é o Espírito Santo. Parece que são duas verdades complexas demais para nós, mas é isso mesmo. Ainda que desça quadrado na nossa goela, é isso que o Senhor tem para nos oferecer hoje. Enquanto Ele manda que nós possamos crer e responder ao chamado de Deus, à oferta de Deus com fé, Ele também mostra que essa fé não pode vir de modo natural. A fé é uma consequência sobrenatural de uma obra sobrenatural que somente o Espírito Santo pode fazer. Então vamos lá. Refletindo sobre esse amor, não me canso, eu vou falar de novo, tá bom? O amor de Deus é um dos assuntos mais controvertidos na nossa atualidade. Todo mundo gosta de ouvir do amor de Deus, mas ninguém quer ouvir o que o amor de Deus requer de nós. O amor de Deus, descrito nas Escrituras, é um amor santo. E também, olha só, é um amor que traz julgamento. Olha isso! Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O texto, a passagem, está falando de amor. A resposta de Deus é um amor. Mas o amor de Deus não é um amor bobo. Não é, como diz Tiago Cavaco, pastor português, um amor fofo. Ele é forte. O amor de Deus é forte. Eu estava me lembrando de uma música que meu pai havia me apresentado na minha meninice, né? Monte Castelo cantada por Legião Urbana, que é uma mistura aqui poética de 1 Coríntios capítulo 13 com o poema de Camões, né? É uma letra incrível. O amor é o fogo que arde sem se ver, a ferida que dói não se sente, né? É poético, é lindo. Mas enquanto Camões tenta poetizar o amor, o apóstolo Paulo se concentra em dizer o que não é o amor, para só depois dizer o que é o amor. Parece que os nossos tempos carecem da mesma metodologia que o apóstolo Paulo ofereceu aos irmãos corintianos. Gente, o amor não é essa coisa lindinha, fofinha, que aceita você do jeito que você é. Não! Deus traz julgamento e o amor de Deus é a luz que ilumina no meio das trevas. O amor de Deus exige de nós uma resposta. Ele exige que os pecadores miseráveis, como eu e você, mais uma vez, viu? Pecadores miseráveis como eu e você. Você é um pecador miserável, admita ou não. Eu estou aqui para dizer a verdade, viu? Você é um pecador miserável, você não precisa só de uma recalchutagem do Senhor, não. Você é tão ruim e você está tão ruim das pernas que você precisa de um novo nascimento. É como se a obra da construção civil da sua casa tivesse um alicerce tão ruim que precisasse ser demolido e refeito. É assim que o Senhor nos trata. Então olha como o Senhor é duro nas palavras ao se referir sobre o amor. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. No fundo, a maioria de nós não é ignorante aos fatos e às notícias referentes ao Senhor Jesus Cristo. No fundo, o problema da maioria de nós não é ignorância, mas porque amamos muito mais os nossos pecadinhos, as nossas trevinhas, do que a luz de Deus. Queridos, quantos já não ouvem a mensagem do Evangelho e ainda que concordem com tudo, ainda que entendam o sentido de tudo aquilo, respondem com um sincero, mas lamentável:
não estou pronta, não estou preparado. Eu acho que não chegou a hora. E sabe por que pessoas dão respostas assim? Porque se apegam, porque amam, porque estão casadas, muito mais comprometidas com os seus pecados feitos nas trevas, no escurinho, do que a luz de Deus refletida em Cristo Jesus. Ora, receber o amor de Deus é deixar para trás as trevas. Alguns só deixam as trevas quando de fato compreendem o valor da luz. E enquanto não compreenderem isso, vão continuar lá, amando as trevas, fazendo o que bem entender. A resposta certa de Deus, porém, não é simplesmente um assentimento com a cabeça. Você sabe que Jesus é o Salvador? Uhum. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Uhum. Você sabe que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia? Uhum. Não, meu amigo, não é essa a resposta que Deus quer, simplesmente. Essa é uma resposta que até os papagaios podem dar. Essa, inclusive, é uma resposta que os demônios podem dar. A resposta que Deus quer de nós é mais profunda do que um simples assentimento com a cabeça, do que um simples concordar com a boca. O Senhor quer de nós que creiamos em seu Filho, que amemos a sua luz, que deixemos as trevas. Que trevas, pastor Miguel? As trevas da religião, as trevas de obras feitas por nós mesmos, motivados por uma graça ao Senhor. As trevas de um conhecimento superficial, quem sabe até errôneo, equivocado da palavra do nosso Senhor. Deus quer que nós o respondamos positivamente, que praticamos a verdade com a ajuda de Deus. Então, como é que foi o final da história de Nicodemos? Parece que o texto interrompe e a gente fica sem saber o que se sucedeu, né, na vida deste homem religioso. Parece que até aqui nada aconteceu. Nicodemos parece inerte, imóvel, diante de todas as palavras que Jesus falou. Mas será mesmo que a história de Nicodemos para no capítulo 3? E a minha resposta é um claro e definitivo não. A história de Nicodemos não parou em João capítulo 3, no finalzinho do versículo 21. Não. A história continua. Por exemplo, nós olhamos para João capítulo de número 7, versículo de número 43 até o 53. Permitam-me ler essa passagem um pouquinho grande para vocês. Diz o seguinte: assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntavam. Olha o que os fariseus perguntaram. Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não! Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Olha só, parece que estamos aqui num pequeno conflito entre a liderança dos fariseus para com os guardas, que deveriam ter supostamente prendido ao Senhor Jesus Cristo. Eles não prenderam, porque por admiração, por respeito, porque eles nunca tinham visto algo igual. E os fariseus estão censurando agressivamente os guardas por não terem feito, abre aspas, o seu trabalho. Olha só, Nicodemos, olha só, aparecendo na cena de novo. Nicodemos, um deles, ou seja, um dos fariseus, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Parece que Nicodemos está aqui numa tentativa de defender a Cristo, a Jesus Cristo e a sua causa. Parece que ele está querendo aqui amansar os fariseus, frear a índole aqui autoritária dos fariseus. Não, pastor, não acho que seja isso. Pois veja comigo aqui o final do texto. Olha o que é que os fariseus respondem a Nicodemos.
Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. João capítulo 7, do verso 43 até o 53. Os fariseus estão censurando Nicodemos, chamando, nas entrelinhas, Nicodemos de desentendido, para não dizer burro, entendeu? Não dizer burro, mas tu não sabe não na escritura o que é que tem escrito? Parece que Nicodemos está sendo taxado de burro. Mas esse texto ainda não fala muito. Agora parece que é um progresso. Lembra daquela característica lá do início que eu pedi para que vocês pudessem sublinhar na mente de vocês? Uma característica sobre Nicodemos. Estão lembrados? Ih, pastor, para falar a verdade, não. Eu falei para vocês que Nicodemos, ainda que fosse alguém aqui, preste bem atenção, um judeu, um fariseu, uma autoridade entre os judeus, um religioso, um interessado, um admirador de Jesus, Nicodemos era um indeciso. Alguém que estava em cima do muro, alguém que estava aqui procurando Jesus à noite, para não ser percebido. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ainda que este homem tivesse uma vergonhinha de Jesus, uma vergonha de ser visto com Jesus, Jesus, humilde e amorosamente, se presta papel e se encontrar com aquele homem. O amor de Jesus é de fato algo que nós não merecemos. Mas João não encerra o seu enredo em João capítulo 3, em João capítulo 7, verso 43 até o verso 53. Parece que há um grande finale. Parece que o arco de Nicodemos ainda não está completo. Ainda há coisas para que nós possamos aqui defini-lo como de fato a palavra deseja que nós possamos definir. Olha só, João 19, lá no finalzinho do Evangelho de João 19, no versículo 38 até o verso 40, depois de Jesus ter morrido, algo acontece e isso merece destaque. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram as faixas em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Isso é o que está em João capítulo 19, verso 38 até o verso 40. Qual é o lance aqui? Se Jesus é morto como um malfeitor, se Jesus é morto e reconhecido pela grande massa da liderança religiosa, pela grande elite dos religiosos judeus e também diante das autoridades romanas, tanto Herodes quanto Pilatos, ele foi morto porque fora considerado um rebelde. A multidão dizia que ele se arrogava rei, e a multidão dizia: nós já temos um rei, é César. Então Jesus, um dos seus crimes foi revolta popular ou rebelião popular. Uma das revoltas era, um dos crimes que Jesus estava pagando, ou supostamente pagando, era o de blasfêmia, porque ele se considerava igual a Deus, e porque ele estava aparentemente tomando ou tentando tomar o trono de César. Ou seja, parecia, aos olhos daquela multidão irada, que Jesus Cristo estava tentando rivalizar com o trono de César. Mas Jesus deixa claro que o reino dele não era daquele mundo, essa era a verdade. Então, se Jesus é morto e considerado um criminoso, todos os que fossem acompanhá-lo, tanto o seu funeral, né, a sua morte, quanto também a busca pelo corpo, estariam se identificando com Cristo e com sua causa. Estariam acreditando que Jesus de fato era o rei dos judeus. E isso faria deles tão passivo de crime quanto Jesus. Para resumir, há um risco muito grande de querer buscar o corpo de Jesus através daquele governante, porque você poderia também ter a mesma morte, a crucificação. Mas sabe o que acontece?
João, o evangelista, faz questão de dizer que Nicodemos estava lá. E Nicodemos, aquele, olha o que ele fala, aquele que havia se encontrado com Jesus à noite. Parece que o arco de Nicodemos tem o seu final. Se ele aparece como um simples religioso indeciso, agora ele é um discípulo confiante, um discípulo que professa a sua fé, que se identifica com a morte de Jesus. Meus queridos amigos, Nicodemos foi o primeiro a entender João 3,16. Ele entendeu antes dos outros, antes dos discípulos, porque em João 3, Jesus já falava que era necessário que ele fosse levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada por Moisés lá no Antigo Testamento, para que todos aqueles que pudessem olhar para a serpente pudessem ser curados dos venenos das víboras peçonhentas. Da mesma forma, Jesus seria levantado, erigido como um sinal para que aqueles que olhassem com fé para Jesus Cristo pudessem receber vida, vida eterna. Nicodemos acaba na história do relato de João como aquele que se identificou com a morte e estava esperando também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele toma, junto com José de Arimateia, um outro líder religioso, o corpo de Jesus, correndo o risco de padecer a mesma morte do seu mestre. Aquele que havia sido procurado na madruga, agora é procurado diante das autoridades, para quem quisesse ver. Isso se chama mudança profunda. É por isso que eu tenho orado, para que aconteça em sua vida. O que temos aqui é uma total mudança, é o que nós chamamos de conversão, tá bom? Vamos aqui, rapidamente, se é que nós conseguiremos, para a característica central de Nicodemos, e eu acho que até aqui já está muito clara a característica central, a característica principal desta personalidade apresentada a vocês essa noite. O que seria, então, essa característica? A religião. O texto, na verdade, o tema dessa noite é religioso demais. Agora, seja honesto. Pastor Miguel, o que é religião? Me lembro de Tim Keller. Gente, Tim Keller, inclusive, foi constatado aqui, né, que ele está com câncer, tá bom, no pâncreas. Quem puder orar aqui pelo nosso querido Timothy Keller, por favor, orem, tá certo? É um grande servo do Senhor, um grande homem de Deus, pastor, plantador de igrejas, um grande influenciador de uma nova geração de pastores, de plantadores de igreja, e eu, claro, me incluo aqui nessa variedade de pessoas influenciadas por Timothy Keller. Ele escreve um livro muito interessante, chamado Fé na Era do Ceticismo. Eu tô que nem vendedor de livro, né? Esse livrinho aqui, ó, Fé na Hora do Ceticismo, publicado pela editora Vida Nova. Ele diz o seguinte, né? O que é religião? Preste bem atenção no que Tim Keller responde. Alguns dizem que é uma forma de crença em Deus. Mas isso não se aplica, por exemplo, ao Zen budismo, que não acredita absolutamente em Deus. Outros dizem que religião se trata da crença no sobrenatural. Mas isso também não se aplica ao hinduísmo, que não crê em uma esfera sobrenatural além do mundo material, mas apenas uma realidade espiritual dentro do conhecimento empírico. Além, pastor Miguel, não entendi foi nada. Tenha calma, eu acho que você vai entender. Assim, o que é religião? Tim Keller comenta. Um conjunto de crenças que explicam o que é a vida e quem somos, bem como as coisas mais importantes nas quais os seres humanos deveriam empregar seu tempo. Portanto, religião, para o nosso querido Timothy Keller, é uma tentativa de explicar a vida e explicar quem nós somos. E também uma tentativa de explicar as coisas mais importantes ao nosso redor. É assim que funciona a religião. Ele continua dizendo que a maioria das religiões e filosofias de vida, né, as filosofias de vida, supõem que a condição espiritual da pessoa depende de naturalmente seus adeptos a se sentirem superiores àqueles que não creem nem se comportam como tal. Ou seja, povo querido, povo amado,
as religiões e as filosofias de vida estão aqui ensinando, compartilhando seus conceitos de que a situação do homem, a situação espiritual, depende daquilo que ele faz. E uma vez que você faz tudo aquilo que a religião ou a filosofia lhe exige, você se sente alguém superior aos demais, né? Alguém, por vezes, iluminado ou até mesmo evoluído. A religião pode pregar essa peça em nós. A religião, portanto, meus amigos, nos ilude quanto à nossa realidade. Eu me refiro aqui à nossa real situação diante de Deus, tá bom? Ela, no caso a religião, nos adormece e nos alivia a consciência, mas não resolve o problema. Isso faz, sabe o quê? Com que a gente confie mais nas nossas obras de justiça do que na obra perfeita de Jesus Cristo. Porque a religião dá um falso entendimento da vida, um falso entendimento de Deus, e um falso entendimento da sua obra, e um falso, obviamente, entendimento sobre nós mesmos. Ora, se nós não acertamos sobre quem é o Criador, como é que nós acertaremos na nossa identidade? Portanto, nós como criaturas. Pensemos sobre isso. E por isso, por meio da religião, nós nos tornamos pessoas cegas. E não aceitamos a verdade, não amamos a verdade e tampouco cremos nela. Eu estou assistindo aqui, gente, um seriado. Eu me lembro muito do meu pai. Meu pai gosta de coisas inteligentes. Né? Então, quando eu estou assistindo coisas inteligentes, eu fico... Eu poderia estar assistindo com meu pai, né, nessa hora. Meu pai está lá em Fortaleza, vai ver a live aqui depois, né, porque hoje ele está acompanhando a live da igreja dele. Então, tem um seriado, uma série, um documentário que tá passando na Netflix que eu estou acompanhando, né, vez por outra, que eu não tenho tanto tempo. A Segunda Grande Guerra Mundial. Então, são vídeos em cor, né, da Segunda Guerra Mundial e muitos eruditos, professores, falando, né, discorrendo sobre cada etapa importante da Segunda Grande Guerra Mundial. E uma das coisas que eu ouvi nesses últimos dias, no último episódio que eu li, foi sobre Hitler, né, foi sobre o convívio que Hitler tinha com a sua alimentação. Né, ele tinha um médico particular que supostamente cuidava da sua saúde. Conta-se que Hitler, no final da Segunda Grande Guerra, já no início do fim, né, tomava um coquetel de vitaminas e se sentia energizado, né? Invencível. É isso mesmo. Na verdade, ele estava sendo drogado com cocaínas injetáveis e com um derivado de heroína, né? Cara, ele estava muito doido e quanto mais ele tomava, no curto prazo, melhor ele se sentia, mas por outro lado, mais dependente ele se tornava da droga. E todo mundo sabe aí que a droga deixa o que a gente chama de nóia, né? Ou, clinicamente falando, a paranoia. Como a gente aqui é enturmado, né? Cada família aqui tem um drogado de estimação, cada um de nós tem um familiar. Pois é. Cada um de nós tem alguém com histórico de droga na família, tem algum amigo que se envolveu nas drogas, ou muitos de nós até já passaram, infelizmente, por uma vivência terrível, entenebrecida, mergulhada pela droga, né? E aí, qual era o efeito disso na vida do Führer? Suas táticas se mostraram cada vez mais falhas e absurdas até. Os seus generais só colocavam em prática mais por fidelidade e juramento que eles haviam feito ao Führer do que por pura lógica. As estratégias não faziam o menor sentido. A religião pode fazer um efeito semelhante em nós. Depois de algumas boas obras, um tiquinho de amor ao próximo, nos acharemos energizados até. Mas, na verdade, estamos nos entorpecendo de uma mentalidade pseudo-vitoriosa, que, na verdade, não passa do início de nossa queda diante de Deus. Essa é a verdade. Quanto mais religioso nos tornamos, quanto mais religiosos nos tornamos, mais retardados também nos tornamos. Mais religioso,
mais retardado para as verdades de Deus. O conceito divino está sendo lançado, a revelação está chegando até você, e você, o quê? Parece que fez uso de cannabis por 30 anos ininterruptos. Se é que você me entende. Quanto mais religioso, mais retardado. Anote isso, por favor. Quanto menos mal você achar que é, menos clamor você fará a Deus. Quanto mais justo você se achar, mais longe passará do novo nascimento. É isso que Jesus está falando para Nicodemos aqui. Os sãos, como ele fala em outra passagem, não precisam de médicos, só os doentes. Geralmente homem não vai no hospital e só vai quando as coisas estão muito ruins. Só quando nós seres masculinos, né? Só quando nós achamos que estamos muito ruim das pernas é que vamos procurar os médicos. E aí o Senhor Jesus também fala que os pecadores e os publicanos estão entrando primeiro no reino do que os fariseus e os mestres da lei. Meus queridos. Agora, por último, eu quero dar uma palavra aqui de modo humilde, amoroso e educado, mas verdadeiro, direcionado aqui a todos os religiosos que me acompanham esta noite, tá bom? Todos, preste bem atenção. Eu quero que você me acompanhe nesse meu seguinte raciocínio. Será que nós temos vivido no suposto conforto que a religião pode dar? Será que nós estamos confiando no que fazemos ou no que podemos fazer para entrar no reino de Deus? Temos estado cegos para com as realidades espirituais e burros para com os ensinos do Senhor? Busque diligentemente compreender sobre a fé verdadeira o mais rápido que você puder. Busque ser aceito por Deus mediante ou ao que Ele revelou como o único e decisivo caminho. Temos deixado passar conversas acerca do reino de Deus? Quem sabe um familiar já não tem aí buzinado no seu ouvido, quem sabe no WhatsApp, quem sabe inclusive mandando as minhas lives para você acompanhar. Será que tudo isso você tem deixado passar? Pense sobre isso. Temos feito pouco caso das pessoas que nos falam sobre o amor de Deus? Sabe, a gente fala e às vezes a pessoa fica... sim. Às vezes, me perdoe que abri o coração, tá bom? Às vezes eu preferia que você me odiasse do que você fizesse como a minha querida esposa fala, cara de vaca, enquanto a mensagem está sendo pregada. Eu preferiria, particularmente falando, que você tivesse ódio e começasse a espalhar mentiras da minha vida e da minha reputação na minha cidade, do que dormir enquanto eu estou pregando. Do que acabar a pregação e aí, o que é que tu achou? Legal, show de bola. E ó, eu não estou pedindo para você gostar de mim. Eu até gostaria que você gostasse de mim, né? Me desse presentes, quem não quer, né? Quem não quer ser amado? Mas eu prefiro 1000 vezes que você leve a palavra de Deus em consideração do que dar ibope para mim. Dar ibope ou não vai mudar a minha vida, mas crer nessa mensagem vai mudar definitivamente a sua vida, de uma vez por todas, tá bom? Temos nos concentrado em perceber o que exatamente Deus quer de nossa vida? Eu estava no Hemocentro aqui de Sobral e uma moça descobriu que eu era pastor e ela foi conversar comigo e tal, e eu perguntei o seguinte: será que você já compreendeu o que Deus quer da sua vida? Ela emudeceu, seus olhos se tornaram marejados, balançou a cabeça de modo negativo e disse: eu ainda não compreendi. Eu disse: pega um papel para mim. Eu tinha pouco tempo, pega um papel para mim, ela me deu. Eu anotei João 3,16. Se eu te dar um desafio, lê essa passagem bíblica 1000 vezes, até você entender. Mas enquanto você lê, esteja disposta e pergunte ao Senhor o que é que Ele quer da sua vida. Porque Deus vai te mostrar nessa passagem o que Ele quer exatamente da sua vida, tá bom? Desejo que cada um de nós compreenda o amor de Deus, que foi demonstrado, que foi provado ao mandar Jesus Cristo, seu Filho,
como oferta de amor a nós, pecadores. Precisamos nos concentrar na vida eterna, naquilo que Jesus Cristo chamou de vida eterna. Nós precisamos compreender exatamente isso. Vida eterna é uma relação com Deus profunda, amorosa, que é baseada na fé, que começa hoje e que perdurará por toda uma eternidade, onde o tempo não fará mais sentido, onde os nossos relógios não funcionarão mais. Portanto, a história de Nicodemos terminou bem e a gente pode comemorar. Mas demorou, hein? Confesse. Poderia ser mais rápida. Ele poderia ter passado por uma transformação muito mais rápida. Podia ser mais fácil o seu novo nascimento. Só que a sua incredulidade o retardou. Sua suposta bondade lhe deixou tolo e a sua religiosidade foi exatamente a pedra no sapato que o aleijara. Lembre que diante de Deus todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E somente por meio do Espírito Santo, somente por meio dele, nós podemos ter uma nova vida, um reset, um recomeço da parte de Deus. Nós podemos pedir, podemos clamar para que isso aconteça, mas só Ele pode nos dar. Temos que crer, temos que confiar e descansar na obra de Cristo realizada na cruz, que foi definitiva e que está consumada em favor dos pecadores. Só assim teremos uma libertação de nossa religiosidade e, pela graça, receberemos a salvação, que é a vida eterna, que é a entrada no reino de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Por favor, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração.